Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos e leitores do blog Médico Animósico. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. Depois de um longo tempo afastado dos vídeos, nós estamos aqui de volta gravando mais um encontro para que todas as pessoas no Brasil e em Portugal, ou que entendam o idioma português, possam ter acesso a níveis de conhecimento e ferramentas que possibilitem um maior nível de expansão da própria consciência. E o tema que nós elegemos para trabalhar hoje chama-se Conspirações Terapêuticas. Justamente porque estamos vivendo um processo no Brasil que podemos definir como golpe, que faz com que todas as instituições estejam comprometidas com aquilo que nós chamamos corrupção ou mal, de maneira que aqueles que antes não tinham conhecimento a respeito do como as coisas funcionavam, agora passarão a ter. E como nós sempre repetimos, existe aquele provérbio tibetano que diz: quem sabe deve e quem não sabe cria karma. Então tudo que está passando do ponto de vista matrixiano na política brasileira, principalmente, e também a nível mundial, trata-se do separar o joio do trigo. As coisas estão acontecendo justamente da maneira como a gente está vendo, para que as almas recicladas na base da pirâmide tenham a possibilidade de fazer escolhas e estar em contato com o seu caráter de uma maneira verdadeira, sem filtros ou capas de impressão, como o cristianismo normalmente costuma fazer, permitindo assim que pessoas psicopatas e doentias que se comportam dentro de uma determinada cartilha de comportamento possam ser vistos como pessoas muito boas, etc. Então, para falar de conspirações terapêuticas, é muito importante entender que sem certos tipos de terapia da nova era, o golpe no Brasil jamais teria sido possível, né? E de uns 20 anos para cá nós vimos uma proliferação muito grande de técnicas terapêuticas, entre as quais a mnemosia quântica se inclui, e obviamente que algumas dessas devem ser tão boas quanto, ou quem sabe até melhores que a mnemosia quântica, porém o que a experiência nos mostra é que quando a procura é muito grande, a oferta também aumenta, fazendo com que a qualidade não seja a prioridade daqueles que seriam responsáveis, né? No caso aqui, de sanar as pessoas, porque a gente está falando sobre terapias. Então, quer dizer, para que o golpe pudesse ser perpetrado, para que um presidente sem votos pudesse chegar no poder e colocar lá a quadrilha criminosa através da qual ele sempre prosperou na vida, é preciso que as pessoas de um país do tamanho desse estejam ocupadas, né, ou despreocupadas com aquilo que acontece, seja com o dinheiro que elas pagam de impostos, entre outras coisas, que no caso do Brasil é bastante tradicional a nível cultural, de forma que eu escolhi 3 dessas, digamos assim, panaceias da nova era, para que as pessoas compreendam como os pobres no nosso país estão sendo enganados e como eles são cúmplices desse engano muito mais do que vítimas, né? Então a primeira, eu quero falar sobre o reiki, eu quero falar sobre a ayahuasca e o coaching, que são 3 tripés fundamentais do ponto de vista da manipulação mental e lavagem cerebral, que foram utilizadas pelas nossas elites justamente para criar um pobre com esse perfil que nós estamos vendo no Brasil hoje, né? De direita, burro, que não se relaciona com realidades históricas, simplesmente reproduz e repete as coisas que acha que sabe, entre outras coisas que criam um quadro de demência que nós estamos vendo aumentar no Brasil de hoje através do cristianismo, né? Eu me lembro perfeitamente, em meus primeiros anos na Espanha, eu fazia muitos cursos, eu tinha uma preocupação muito grande com a formação do meu currículo e etc. E num desses cursos, que foi o de psicomorfologia facial, eu conheci uma senhora que era maestra Reiki, né? E ao conhecer, fiquei encantado com ela, ela ficou encantada comigo, nos tornamos amigos
em questão de segundos, né? E claro, eu frequentava essas coisas justamente para poder intercambiar contato, para que as pessoas conhecessem o meu método terapêutico e etc. E dessa forma eu acabei regalando ela com uma sessão de anemosia quântica. Ela me regalou, me deu de presente uma sessão de reiki. Eu fui até o local dela, ela fez essa sessão, eu realmente relaxei bastante profundamente. Confesso que fiquei impressionado com a técnica do reiki, né? Que nada mais é do que uma técnica simples. Você impõe as mãos sobre certos pontos energéticos das pessoas e serve de emissor e filtro energético para que essa pessoa adentre em níveis de relaxamento profundo e etc e tal. E eu fiquei tão encantado com aquilo que aquela senhora ofereceu-me a possibilidade de fazer o curso e ser maestro reiki. Obviamente que para um jovem brasileiro, paulistano, cheio de vaidade e desejo de ter um currículo cada vez mais incrementado, como ainda passa com tanta gente no mundo inteiro e nessa cidade, eu obviamente que aceitei e fiz os 4 níveis do curso de reiki, consegui o diploma do curso de reiki, de maestro. Só que eu já tinha uma relação muito grande com os meus guias e com a minha casa real sagrada, um nível de consciência bastante... Ou seja, eu já trabalhava orientado por eles antes disso acontecer. Então, coincidentemente, eu nas sessões de massagem, nas sessões terapêuticas que fazia, aplicava o reiki, porém com os símbolos que os meus guias e amparadores extrafísicos me ensinavam, que é o que conecta as pessoas com a nossa casa real sagrada. Pouco a pouco, à medida em que eu ia pesquisando, informações iam chegando a respeito do como o reiki foi criado através de uma conspiração feita por jesuítas. Se você conhece a história dos jesuítas, saberá que eles foram possivelmente tão expulso ou mais expulso de todos os países que eles estiveram, quanto os judeus foram exilados, entre outras coisas, justamente porque os jesuítas trabalham de maneira muito eficiente com a lavagem cerebral das massas, com o roubo de conhecimento e a aplicação desse conhecimento em outros pontos da linha do tempo, que faz com que as pessoas sejam manipuladas e enganadas por coisa que deveria libertar e curar elas, né? Então chamava a minha atenção, porque eu fui fazendo o meu trabalho da maneira como tinha feito. Essa mulher, inclusive, me colocou para trabalhar numa clínica, num espaço, num centro de terapias onde ela trabalhava. E, claro, a gente se via todos os dias e eu fiquei quase 2 anos trabalhando nesse lugar. E eu me lembro que eu assisti o processo dela, assim, de o que eu chamo de encaveiramento, né? Ela tinha um monte de sessões de reiki por dia, ajudava muita gente, as pessoas queriam muito bem ela. E só que ela foi ficando cadavérica, ela foi ficando com uma aparência horrível, ela foi ficando... E claro, eu queria entender o porquê estava acontecendo aquilo, como é que uma pessoa que ajuda tanto as outras pode ter esse resultado, né? E claro, se você busca a verdade também te busca. Então, seja por experiências vividas, seja pelas pesquisas que eu comecei a fazer, descobri isso, né? Que o reiki nada mais é do que uma conspiração que mantém as pessoas praticando necromancia com a ideia de que curam. A história do criador do reiki, o tal do Mikao Usui, se não me engano é esse o nome, também é uma história bastante obscura. Ele, com toda certeza, era um agente jesuíta infiltrado, tanto nas aristocracias quanto famílias shintoístas do Japão. E a ideia é exatamente aprisionar as pessoas na egrégora dos mortos do cristianismo, justamente porque a empresa que mais matou e declarou guerras ao longo da existência de nossa linha temporal foi o cristianismo, né? Então o cristianismo ele tem uma dívida com a maioria das almas do nosso planeta. E por ter essa dívida com a maioria das almas do nosso planeta, ele acaba se outorgando o papel de pastor dessas almas, né? Tanto do ponto de vista 3D quanto do ponto de vista 4D. E é por isso que o cristianismo abusa da falta de inteligência dos seus seguidores, como a gente vê acontecer principalmente nas igrejas pentecostais,
que no Brasil hoje em dia estão proliferando de uma maneira a criar esses cultos cheios de catarse, onde as pessoas estão incorporando espectros de consciência regressiva e acham que estão falando em línguas e recebendo o Espírito Santo. Então, o cristianismo e o catolicismo ao longo das eras criou um exército de almas muito grande, não tão grande quanto o da nossa Casa Real Sagrada, por isso que nós estamos aqui com um grupo de sábios, porque nós temos 350 mil anos de almas sendo ensinadas por nós, e eles têm aí 6, 8 mil anos. Então, a ideia ou seja, quando um planeta dentro do cinturão fotônico, as elites sabem que não tem como sustentar a mentira por muito tempo e que a Matrix vai adentrar um processo de debunker. Então, o que eles fazem? Eles passam a compartilhar o conhecimento que eles têm, só que eles fazem isso de maneira equivocada, desinformadora, justamente para manter as pessoas dentro do rebanho deles, né? E não é só o reiki, várias terapias nova era que a gente entra em contato hoje em dia foram criados justamente por magos negros que têm conhecimento, porque por vezes o fato de ter conhecimento não impede essas pessoas de terem uma extrema vaidade, um extremo narcisismo. Então, no mundo que a gente vive hoje, ter seguidores é muito mais importante do que ser feliz. E é por isso que 1% na ponta da pirâmide consegue ordenhar, quando não escravizar, 99% que está no meio, na base. Então, quer dizer, o reiki ele foi criado, basicamente, por uma mente bastante regressiva, justamente porque ele não demanda trabalho algum, né? Então, a pessoa se transforma em um filtro de energia, recebe as energias ruins que a pessoa, o paciente, tem. Em teoria, deveria filtrar essas energias e transcender elas em algo positivo, só que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que seres obsessores e assediadores de ordem regressiva, porque o cristianismo cria consciências regressivas, acabam se alimentando dessa energia e, do ponto de vista 4D, ainda se sentem assim os maiorais, né, porque são vistos como médicos. Porém, são médicos como os médicos da comunidade científica que a gente tem aqui na Terra. Psicopatas, assassinos, que pensam mais na própria vaidade e no próprio bolso do que na saúde dos seus pacientes, entre outras realidades que faz com que o reiki realmente seja uma estafa, né? Você transformar em maestro qualquer... Inclusive, eu me lembro que no Brasil, na época da universidade, eu cheguei uma vez numa casa onde tinha os jovens e foi a primeira vez mesmo que eu tinha visto isso de reiki, porque tinha um rapaz que estava manipulando energias ali e só falava em reiki, só que esse rapaz estava completamente bêbado, então isso já me deixou com uma impressão super negativa a respeito do reiki. 4, 5 anos depois, quando eu fui morar fora, aconteceram todas essas histórias no centro de terapias onde eu trabalhava, onde essa mulher começou a se transformar num ser horrível, cadavérico, com a ilusão de que era cada vez mais sanadora, cada vez mais curadora. Por quê? Porque ela tinha um monte de pessoas procurando ela. A questão, gente, é que essas pessoas que recebem o reiki, e as pessoas que fazem também, é tudo pessoas que estão programadas para serem pobres, entende? Então eles ficam ajudando, eles ficam fazendo assistência, eles ficam vivendo dentro da perspectiva energético-vibratória da carência. De maneira que qualquer coisa que vá de encontro ao amor próprio, eles já confundem com egoísmo. Então isso cria uma egrégora de seres extremamente medíocres que se acham maestros porque tem a porcaria do 4º nível. Inclusive o Roberto Carlos, que é vegetariano e fazia as propagandas da Friboi, se não me engano entrou nessa linha também. Ele se diz maestro reiki, etc e tal. Então, quer dizer, as nossas elites conspiram justamente para que vocês continuem burros, fãs, comprando disco, fazendo terapia grátis, não pagando pelas coisas e recebendo tudo de esmola. Esses dias mesmo, no Couchsurfing, me escreveu um rapaz do Brasil, que é editor de TV, querendo vir fazer terapias aqui, querendo ser hospedado aqui na nossa Casa Real Sagrada, mas com um puta discurso asqueroso. Ao mesmo tempo que ele contava vantagem de si mesmo, dizendo que era editor da Rede Record, etc e tal, ele dizia que esse ano não tinha muita grana e por isso ia querer... não tinha grana para ficar em hostel, então ia querer se hospedar de graça através do Couchsurfing. Então, quer dizer, tanto o cristianismo como essas técnicas terapêuticas coletivistas como o reiki, eles criam esse tipo de gente que não quer aprender a utilizar o próprio dinheiro, que mente para conseguir as coisas grátis, entre outras coisas, que essas terapias nova eras trataram de popularizar, de maneira que as pessoas mentirosas acham que estão evoluindo, quando na verdade não saíram do lugar.
Se você é terapeuta e gosta de aplicar reiki, não tem problema. Apenas fique esperto, porque toda vez que você faz esses símbolos, o Shoku-rei, o Daikomyo, você está jogando a sua energia, você está aprisionando a sua energia nas egrégoras do cristianismo que trabalham com consciências regressivas, quando não vampirescas e assassinas. Então, se você quer continuar, a técnica de impor as mãos para curar é uma das técnicas mais antigas que existe. Se você quer continuar com essa técnica, muito bem, mas desenvolva com seu eu superior, guias e amparadores extrafísicos, outros símbolos que não mantenham você nessa frequência de energia do reiki, que é extremamente vulgar, não permite que as pessoas tenham inteligência e possibilitam materializar tudo isso que a gente está vendo o cristianismo fazer no Brasil de hoje, né? Transformar o Estado em algo refém dessa psicopatia chamada cristianismo e impedindo que as coisas existam cada uma no seu lugar. Então, as pessoas que querem praticar religião, elas vão ter que limitar-se a estar dentro das igrejas, e o que a gente está vendo é um movimento psicopata, onde eles querem garantir uma cota de músicas na rádio, entre outras coisas que pode ser que só seja resolvido a bala, justamente para que não tenhamos, enquanto Brasil, não tenhamos que voltar à Idade Média, como as nossas elites, como Michel Temer está tratando de fazer. Bom, a lei do Reiki, que é basicamente a terapia que permite que um bando de gente que não tem mérito nenhum receba uma maestria e passe a acreditar que pode habitar... Porque é muito importante compreender isso, gente. O bem e o mal controlam a nossa realidade de maneira a não permitir que nós nos transformemos em seres puros, porque é só através da pureza que a gente vai conseguir ser si mesmo e desenvolver os nossos talentos, os nossos poderes mágicos, entre outras realidades que estão além do psiquismo e que necessitam transcender 5 sentidos cerebrais para poderem ser materializadas. Então, além do reiki, que basicamente é uma forma de manter as pessoas aprisionadas aos mortos do cristianismo, praticando necromancia com a ideia de que estão atuando a nível medicinal, a outra técnica, outro remédio que tem sido muito usado principalmente pela classe média paulistana é a ayahuasca, né? A ayahuasca é uma raiz, é um chá de raiz com cipós, entre outras coisas, que as pessoas tomam e abrem os chakras, ativam a glândula pineal, passam a ter contato com seu eu superior, guias e amparadores extrafísicos ou obsessores e assediadores que passam por esses de maneira direta, sem precisar de um intermediário. E a ayahuasca, além de muito eficiente, ela é uma das mais antigas medicinas indígenas, né? Porém, ela também foi sequestrada pelos jesuítas. O que vocês devem compreender é que os jesuítas guardam ali no Vaticano todo o conhecimento do mundo, principalmente dos últimos 2000 anos. Então, eles sabem o efeito alucinógeno, o efeito curativo, o efeito venenoso de cada uma dessas plantas, justamente porque o cristianismo foi colonizando o Novo Mundo de maneira a entender como as civilizações que ali existiam trabalhavam, eram felizes, e de repente transformaram tudo isso em pecado, roubaram esse conhecimento para eles, e por isso a marihuana, a cannabis é proibida, justamente porque ela tem o poder de eliminar e matar as células cancerígenas, entre outras realidades que, se dessem voz aos índios, não existiria indústria farmacêutica, não existiria grandes conglomerados que fabricam cerveja, cada pessoa, cada bairro faria o seu, e aquilo seria um remédio muito potente. Futuramente a gente vai falar um pouco sobre os valores medicinais, tanto da cerveja como do vinho, do café e do chá, entre outras bebidas que fazem parte da nossa heliografia evolutiva para ser feliz nesse planeta. Então a ayahuasca, ela entra na cultura paulistana, na cultura brasileira de uns tempos para cá, justamente, digamos assim, na rabeira do cristianismo, né? Então todo mundo que é cristão, todo mundo que tem um caráter evangélico, todo mundo que é espírita kardecista ou afro-espírita, vai acabar caindo na ayahuasca justamente por quê? Porque ela te proporciona uma viagem psicodélica, as pessoas vomitam, veem coisas, entre outras coisas, e que atua, ou seja, esses vômitos atuam não somente na parte orgânica, mas principalmente também na estrutura áurica, né? Então, assim, do ponto de vista medicinal, realmente essas coisas são muito eficientes. Porém, do ponto de vista social, essas coisas estão sendo distribuídas, principalmente no Brasil e em São Paulo, por um bando de seitas que são controladas por sociedades secretas e que têm a missão de manter as pessoas retardadas, infantilizadas e burras nesse nível cristão de lógica existencial que precisa ser transcendido, né? Porque senão as pessoas não vão conseguir ter amor próprio.
Então, de fato, a ayahuasca, apesar de ser uma medicina eficiente, as pessoas tomam em grupo e isso cria choque de egrégoras. Isso cria uma série de coisas que em níveis 4D não pode acontecer para que a pessoa tenha um processo perfeito a nível consciencial do Homo sapiens ao Opus Magnum. Então, apesar da ayahuasca ter essa possibilidade, essa capacidade, né, de desenvolver os poderes supramentais, o que os indianos chamavam siddhis, isso acaba ficando dentro da egrégora do grupinho que está oferecendo isso. E claro, é como nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Então você vai ter experiências incríveis com a ayahuasca, mas enquanto você não se livre do seu sistema de crença cristão e de todas as programações negativas associadas por ele, criada e mantida, entre as quais o reiki se inclui, você realmente não vai estar aproveitando o melhor do que essa medicina oferece e tampouco vai ser curada por ela. Você vai ficar atuando de maneira sistemática com a crença de que, sem perceber que você está sendo usado, você está sendo enganado para servir de veículo para que forças regressivas que não são Deus se sintam ele, né? Então é muito importante a reconstrução do nosso sistema de crença no que tange Deus, no que tange a masculinidade, no que tange a divindade, justamente para que a gente possa perceber o quão longe a gente está do nosso eu superior, guias e amparadores extrafísicos, e o quanto a gente está recheado de seres obsessores e assediadores que estão coordenando a nossa vida, e por isso que a gente acredita mais num emprego e num pedaço de papel do que na nossa força empreendedora, na nossa união, no nosso amor, na nossa confiança, na nossa fé, capacidade de perdoar, entre outros valores que são muito mais reais do que a matéria. A matéria, em verdade, não é real. A matéria é uma realidade morta, animada por leis quânticas universais. Então, uma vez que a gente falou de reiki, uma vez que a gente falou de ayahuasca para entender o que aqueles que deveriam militar politicamente estão fazendo, e por isso o golpe foi materializado, ou seja, o reiki atua desde a perspectiva terapêutica no sentido de transformar pessoas medíocres e burras em maestros. A ayahuasca atua desde uma perspectiva psicodélica e também de limpeza no que tange a estrutura áurica. E o coaching, né? O coaching é, digamos assim, a mentalidade hierárquica católica radical transferida para o ambiente das empresas. Então, a pessoa que vira coaching, na verdade, é alguém que já está cansado de tentar encontrar um sentido para a própria existência, não deu muito certo em porra nenhuma, e decide ajudar pessoas que estão muito piores do que ela. E isso, claro, dá certo. Então ele vira um mentor coaching, e aí ele vai ser o coaching nutricionista, ele vai ser o coaching yogi, ele vai colocar o coaching em tudo justamente porque esse conceito também criado por magos negros para ser implantado dentro da mentalidade empresarial é o que permite que pessoas extremamente medíocres ou extremamente ruins ou extremamente mentirosas achem que evoluíram justamente porque elas conseguiram fazer dinheiro, elas conseguiram montar uma empresa. E no Brasil está cheio de gente assim. Talvez o prefeito de São Paulo seja o melhor exemplo disso, né? Uma pessoa extremamente rica, mas que acorda às 6 da manhã para trabalhar. Então, assim, é uma pessoa burra, porque rico desfruta a vida, rico dorme tarde, acorda tarde ou não dorme, rico faz o que quer da vida, entende? Então, botar esse espantalho lá na prefeitura de São Paulo é uma maneira de fazer com que aquele bando de paulistano burro continue achando que fazer dinheiro e pagar as próprias contas é o verdadeiro sentido da vida, quando, por vezes, se você parar para refletir, meter bala ou assaltar um maluco que nem esses que estão lá na prefeitura, do ponto de vista Robin Hoodiano, é muito mais honroso do que ficar trabalhando 8 horas por dia para sustentar uma cidade ridícula, que é um cemitério de índios, aonde os rios estão, aonde o maior aquífero da América Latina está lá subterranizado pelo asfalto, e dessa forma as pessoas acreditam que a água está acabando, entre milhões de outras mentiras que foram plasmadas na mente do paulistano, que foram plasmadas na mente do brasileiro, e é por isso que o Brasil está voltando para a Idade Média. O Brasil vai passar por um processo muito difícil, justamente porque as pessoas não têm união, as pessoas não têm história, as pessoas só têm vaidade, as pessoas só têm narcisismo, e isso faz com que um camarada que nem o Michel Temer seja a locomotiva
do buraco para onde vocês estão indo, né? Então, assim, e tudo isso acontece justamente por quê? Porque as pessoas não têm relação com os valores internos que trouxeram elas até a cidade do Rio de Janeiro, até a cidade de São Paulo, ou até a cidade onde ela tenha nascido. E é curioso ver como tudo leva a crer que o Rio de Janeiro vai afundar mesmo, justamente para encerrar esse ciclo, né? Porque esse ciclo que nós estamos vivendo, o Kali Yuga, ele começou com o afundamento de Atlântida. Então é possível que ele se finalize com o afundamento do Rio de Janeiro. E o afundamento físico mesmo, justamente porque do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista da honra, nós vemos que essa cidade já está afundada, né? Os funcionários não têm dinheiro para receber salário, o governo não paga e não está nem aí. Ou seja, da mesma forma que em Babilônia a magia negra começou a governar o mundo, no Rio de Janeiro nós vimos organizações criminosas criadas, ou seja, por que o Eike Batista está preso, por que o ex-prefeito está preso, né? Justamente porque ali existe um vórtice energético da casa de Leviatã que faz com que a maldade dê frutos absurdos. Então é possível que quando toda essa guerra termine, a parte física do Rio de Janeiro vá para o fundo do mar, justamente porque a parte etérea, a parte áurica, a parte holográfica já foi completamente destruída pelos valores desse cristianismo radical, que é pregado pela Igreja Universal, por esse novo prefeito. E, enfim, quer queira, quer não queira, as pessoas estão tendo que encarar o governo da desgraça, o governo da mentira, o governo da magia negra na vida delas, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil. E é muito louco, porque até os mantras que as pessoas têm usado para tentar resolver essa situação perpetuam mais ainda o problema, né? Então as pessoas ficam dizendo fora Temer, fora Temer, fora Temer, sem se dar conta que, do ponto de vista mântrico, isso perpetua ele lá. Porque o correto não é fora Temer, é volta Dilma, ou quem quer que seja, porque uma injustiça foi cometida. Mas os brasileiros têm essa tendência a fechar os olhos para a injustiça e simplesmente querer resolver o que está acontecendo aqui agora. Não ligam para conhecimento, não ligam para a história. E claro, ninguém tem humildade nesse país de defender o Lula, de pedir a volta da Dilma. Por quê? Porque isso obrigaria eles a reconhecer o próprio desastre, o próprio fracasso que eles são. Então, eles vão continuar perpetuando o mal no poder durante algum tempo, até que as pessoas boas tenham um nível de segurança e autoestima que permitam a elas atuar. E é por isso que a gente vê a Polícia Federal trabalhando de maneira bastante limitada, porque eu imagino que as pessoas boas, corretas, justas e invencíveis que estão ali se sentem bastante engessadas. Por quê? Porque a corrupção conta com a cumplicidade das pessoas do povo em todas as camadas sociais. Então, quando é assim, é preciso haver guerra, é preciso haver revolução, é preciso que aconteça no Brasil o que aconteceu na Espanha durante a Guerra Civil, o que aconteceu na Itália durante a queda da família Saboia, entre outras coisas, que as forças que fizeram isso aqui hoje estão aí, entende? Então aqui já houve duas grandes guerras, aqui já aconteceu uma série de coisas que faz com que as pessoas tenham um nível de percepção a respeito do que é mentir para si mesmo, a respeito do que é ser feliz, a respeito do que é lograr êxito na vida ou ser um fracassado. No Brasil não, no Brasil todo mundo é fracassado e acha que está sim na porta do templo do sucesso. E isso é graças ao reiki, graças à ayahuasca, graças ao coaching, entre uma série de outras coisas que poderiam ser bem utilizadas, mas não são, justamente porque os seres que estão veiculando esse tipo de coisa têm intenções bastante claras de ter seguidores, de ser querido por todos, de não fazer inimigos, de simplesmente reproduzir, né, a ideia de celebridade e êxito que a Rede Globo plasmou nos nossos campos psíquicos, porém no campo de trabalho dela. Né? Então, as pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente no nosso país, elas acreditam que são seres felizes, sem perceber que, por vezes, elas são umas filhas da puta no setor afetivo, no setor social e em outros setores da vida, que acabam sendo eclipsados pelo setor profissional. Então, é muito importante, gente, que vocês saibam perceber tudo que existe de bom e mal dentro de vocês mesmos e está sendo praticado para que vocês possam atingir um nível de pureza
onde vocês vão atingir acesso a níveis de conhecimento que vai blindar vocês contra esse nível de estupidez que a gente está vendo hoje ser perpetuado no Brasil através da religião. Não só no Brasil, na África e na Índia também, eles têm um problema sério com as religiões. E aonde tem religião, tem criminalidade. Onde tem criminalidade, ela acontece justamente para esconder os sacrifícios rituais que estão sendo feitos com crianças, entre outras coisas. Bom, gente, é isso. Gostaria de agradecer as mensagens que todos têm me enviado. Não dá para responder a todos, infelizmente. Também não dá para ficar de papo pro ar. As pessoas que querem realizar trabalhos terapêuticos são sempre bem-vindas. E peço desculpa àquelas que querem ser nossas amigas e compreender o nosso trabalho e não têm tido a oportunidade de fazer ou conseguir, mas nós temos nos reservado o direito de admissão ou de demissão de certos seres do nosso convívio. E isso tem melhorado bastante o nosso padrão de vida, a qualidade dos nossos processos de cura, entre outras coisas. Que quem quiser saber, basta entrar em contato via e-mail. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e assim que possível estarei gravando novos vídeos para que nós possamos seguir ajudando as pessoas que não podem pagar pelos nossos serviços. Desejo muito amor, muita paz e muita justiça para todas as pessoas que se encontram no Brasil. Gostaria de agradecer as pessoas que têm recebido e consumido nossos trabalhos em Portugal e convidar todos para que venham a Lisboa, para que venham a Barcelona provar uma terapia presencial e enquanto isso não for possível, podemos realizar encontros e trabalhos tanto em níveis 4D quanto em níveis online. Um grande abraço e beijo a todos vocês. Muito obrigado. Namastê.